Olá, crianças! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e estou de volta para mais uma aula de ciências. Vamos falar sobre experimentos. Isso mesmo, o nosso objeto de estudo é sobre a germinação do feijão. Olhem aqui! Eu trouxe já o experimento para vocês observarem juntamente comigo. Olha, plantei, né, o feijão e ele brotou, olhem só. Isso mesmo, olha. Podem observar que lá dentro do recipiente ainda tem as cascas, olha, dos grãos, não é? Isso, esse é do feijão. E esse daqui é do milho, a germinação do milho, olha. Tem 2 pés. Eu plantei 5, coloquei acho que uns 5 ou 6 caroços aqui dentro e só nasceu 2. Os outros não deram certo não, não sei o que aconteceu. Então, mas para vocês diferenciarem, olha só. O feijão, ele germina mais rápido. O que é germinar, professora? É crescer, é nascer, é brotar, né? E o milho, ele é mais demorado. Demora bem mais, mas você pode observar as 2 formas de experiências. Isso mesmo, pode observar o crescimento tanto do feijão como do milho. E você vai observar que tem diferença, né, no processo de crescimento entre os 2, certinho? Mas eu trouxe só para vocês, né, observarem aqui o milho e vamos falar mesmo sobre os feijões. Isso. Não são aqueles feijões mágicos lá da historinha do João Pé de Feijão, são feijões de verdade, aqueles que nós comemos, né, nas nossas refeições. Isso. Você quer aprender a fazer um experimento desse? Não é só importante fazer, mas também acompanhar este processo, registrando da sua maneira, ou escrevendo, ou desenhando. Você quer saber os materiais que são necessários para fazer este experimento? Vou te mostrar. Você vai precisar de um recipiente, pode ser até um copinho descartável, né? Um recipiente e eu trouxe esse transparente para você poder, né, observar aí em casa melhor. Vai precisar de algodões, tá? Eu trouxe aqui colorido porque os brancos eu já gastei, né, nos experimentos, então só me restaram esses aqui coloridos. Você vai pegar esses algodões, vai colocar aqui no fundo do recipiente, certo? Aqui. Não precisa ser muito, não é para encher o vaso não, é só para cobrir o fundo, tá bom? Aqui, olha só. Você vai colocar aqui, né, no fundo, e você vai colocar água. Água normal, natural, aí da sua torneirinha, tá? E vai regar aqui bastante, deixa bem umedecido os algodões, bem ensopadinho mesmo, tá bom? E aí você pega lá as sementes, coloque só 5 grãos, tá? O feijão tá caro, não pode estar, né, estragando. Coloque 5 porque não são todos que vão germinar, tá bom? Então, você colocando 5, né, 5 sementinhas, 5 grãos desse, você pode ser que nasça 1 ou 2, né, 3. Se nascerem os 5, você vai ter muita sorte. Produção, aproxima aqui rapidinho para eles verem aqui os feijões, isso. Os grãozinhos, aquele feijão normal lá que você consome lá na sua residência, tá bom? E aí, depois de umedecido todo o algodão, você coloca as sementinhas, né? Aqui. E aguarda. É bom você colocar em um lugar que tenha a luz do sol. Não é para colocar lá no meio do quintal, diretamente assim, não, que no sol, não. Pode colocar em uma janela. O meu eu coloquei em uma janela, tá? Em uma janela de vidro. E aí observe que ele vai nascer, ele vai brotar e ele vai crescendo em direção à luz do sol. Isso mesmo, uma coisa bem interessante que você pode
estar observando aí na sua casa. Ele vai crescer assim, ó. Ele poderia crescer em outra direção, mas ele cresce em direção à luz do sol. Você sabe, né, que para uma planta germinar, uma planta nascer, os vegetais, né, crescer, eles precisam de água e de luz do sol. Observe que aqui eu não coloquei nem solo, não é terra, é algodão. Como pode isso? Eu achava que as plantas só podiam nascer na terra. E você sabia que pode nascer em algodão? Sério, faça aí na sua casa. Você vai registrando todo o passo a passo, coloca o dia que você fez o experimento, marca lá, dia tal, pode ser até no calendário, tá? E aí você vai acompanhando o processo. No primeiro dia você planta, tá? E no segundo dia você vai observar o que está acontecendo com o feijão. Ele já começa a se abrir um pouco assim, e já começa a ter um brotinho assim, bem pequenininho lá na semente. Eu vou colocar aqui, neste quadro que eu fiz, é o passo a passo desse feijão que eu plantei lá na minha casa, certinho? Então, vamos acompanhar aqui no quadro, olha aqui. Registro do crescimento do feijão. Com a ajuda de um adulto, registre e desenhe o processo de crescimento do seu feijão. Então, você pode pedir ajuda para alguém da sua família, ou se você conseguir fazer sozinho, pode fazer também, tá bom? Vamos lá? Eu vou colocar aqui a primeira imagem. Aqui foi o primeiro dia da minha experiência. Olha o meu primeiro registro. Então, eu desenhei, pintei direitinho, certo? E observe que é só a semente, né? Pode ser já esquecendo, se você não quiser plantar no algodão, plante na terra mesmo, tá bom? Pegue aí um pouco, né, um pouquinho de solo, coloque em um recipiente que vai germinar também, tá bom? E aqui no segundo dia, olhem só. Segundo dia, você já começa a ver que já tem um brotinho, ó. Já tem algo bem... Já tá dando os primeiros passos, né, para a germinação. Olha no terceiro dia, como é que fica? Já tá bem maior, não é? Então, esse é o passo a passo. Olha, é o registro que eu fiz do meu experimento. Desde o primeiro dia, quando eu coloquei lá no recipiente, no segundo e no terceiro. Vamos ver no quarto? Olhem só no quarto dia. Vejam a evolução, não é? Deixa eu só arrancar aqui que ficou um pouco torto. Então, veja aqui a evolução, né? O processo de crescimento, olha. O passo a passo, tá? Daqui do terceiro eu vim aqui para o quarto dia. E agora vamos apresentar o quinto. Olha no quinto dia, você já consegue. Observe que esta parte aqui, esta parte já são as bandas, né, do feijão. Lá ele se abriu assim, né, e brotou aqui, criou folhas, né, e aqui é a parte do grão, né, das bandas do grão. E aqui no sexto dia ele já tá bem crescido. E aí, você pode fazer esse registro aí na sua casa, tá? É o passo a passo da sua experiência, você vai observar. Agora tem que ter paciência para esperar crescer, ver o passo a passo e acompanhando dia por dia, vendo esse registro, essa característica do nosso objeto de estudo, que foi, nesse caso aí, foi o feijão. Estudamos sobre a germinação do feijão e acompanhamos e registramos o passo a passo, né, desse crescimento desse grão. Gostaram? Vão fazer aí em casa? Eu espero que sim. E agora eu quero mostrar para vocês imagens que representam a germinação do girassol. Isso mesmo, girassol. Deixa eu colocar aqui o meu experimento mais para cá, porque agora eu vou pegar outro. Aqui. Esse daqui, ó,
é o girassol. Deixa eu só tirar aqui a fita que eu coloquei aqui. Olhem só, o girassol. Vocês já viram um girassol? Tá uma flor bonita, não é? Estuda sobre ele, tá bom? Então, o girassol, olha no primeiro dia, né? No primeiro dia, o que que acontece, ó? No primeiro dia, planta-se a semente, não é? Aqui, olha só, sobre a terra, parecido com o do feijão, não é? E no segundo dia aqui, né? Precisamos de água, da luz do sol, para ele, o próximo processo dele. Aí você já vê que ele já tá maior. Não significa que vai estar desse tamanho não, tá? É só uma representação, tá bom? E no terceiro, olha só, né? Digamos que o terceiro processo dele, olha como já está maior. Precisou de água e da luz do sol. Vamos ver como vai ficar o quarto, né? O quarto processo. Olhem só. Olha, já está aparecendo a florzinha. Viram? Deixa eu ver aqui o outro. Olha, olha aqui. Já está maior, não é? Já conseguimos ver aí nitidamente, claramente, não é? A flor do girassol. E volta novamente a ser uma flor, não é? Observaram, conseguiram compreender esse processo, né? Lá na flor, geralmente, né? Ele vai dar, depois de germinar, ali de estar a planta já crescida, ele vai ter uma semente, não é? E essa semente, nós plantamos ela, e aí vamos acompanhar também o crescimento, assim como podemos, né? Como acompanhamos aí a germinação do feijão. Viram como vocês podem fazer com qualquer semente e observar? Com o milho, não é? Com o girassol, com o feijão, entre outras coisas. Você pode até, não só a questão dos grãos, mas a mandioca, por exemplo. Nós plantamos o que chamamos de maniva, né? Que é aquela parte do caule. Então, cortamos um pedacinho e colocamos ali na terra e você também pode observar que vai nascer, dali vai nascer um pé. É assim, curioso, não é? Vai nascer um pé de macaxeira ali daquele tronquinho, né? Daquela parte do caule da mandioca. Como que vai nascer aquelas raízes? As raízes da mandioca, né? Da macaxeira, é o que nós comemos. Isso mesmo. Então, estão compreendendo a nossa aula sobre objetos de estudo? Nosso objeto de estudo foi o feijão, né? E demos também outros exemplos, como girassol, milho, entre outros, certinho? Ah, mas a nossa aula acabou. Mas eu te espero na próxima aula para falarmos de outros objetos de estudo. Isso mesmo. E para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!